E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre balanço de massa. Balanço de massa é muito utilizado em processos industriais quando a gente precisa estudar a quantidade de massa que entra num processo fabril, ou seja, num reator, né, uma unidade de processamento, e que depois sai, tá? É importante que a gente saiba desses dados para a gente estimar a produção, para a gente estimar se há desperdício, para a gente estimar uma otimização, tá? Então, como que funciona? Bom, eu vou aqui fazer uma apresentaçãozinha, eu tenho um slide que está falando desse balanço de massa. E, inclusive, eu vou falar da equação geral, que assusta muita gente. O pessoal fica morrendo de medo com isso aí. Bom, vamos lá. Então, se eu tenho um reator ou um processo, usando a lei da conservação da massa, a lei de Lavoisier, todo somatório da massa dos reagentes tem que ser igual ao somatório da massa dos produtos. Ou seja, a massa não pode desaparecer. Ou seja, eu coloquei uma tonelada de material no meu reator, vou ter que sair uma tonelada de material no meu reator. Talvez aconteça que se eu colocar um reagente A, não saia uma tonelada de reagente A porque ele reagiu e vai formar um produto B, por exemplo. Então não vou ter a massa total daquele composto. Mas é possível que eu estime isso aí, tá? Então o somatório de todas as massas que eu colocar no reator tem que ser igual ao somatório de todas as massas que saem do reator. A menos que tenha alguma diferenciação. E a gente vai ver já isso aí. Que massas são essas? Bom, a massa eu posso fazer um estudo da massa total, que é chamada de equação geral, como posso fazer uma massa individualizada do composto A, do composto B, do composto C. E é interessante que essas equações nos dão possibilidades de a gente entender o que está acontecendo lá dentro do reator. Alguns alunos falam, mas professor, é tão simples, basta você olhar. Falei, você está imaginando um becker, você está imaginando um laboratório, você tem um instrumento, um recipiente de vidro, que você consegue enxergar o que tem lá dentro. Muitas vezes, numa indústria, por conta de usar pressão, temperatura, os reatores são metálicos, então você não consegue enxergar o que tem lá dentro. E mesmo alguns cantos, você pode estar perdendo material. Então é importante que você tenha noção do que está acontecendo. Bom, então se a minha massa de entrada, que deve ser igual à massa de saída, não for igual à de saída, é porque alguma coisa está acontecendo lá dentro. Por exemplo, eu tenho uma massa, sei lá, de metano entrando numa unidade de processamento. Essa massa de metano tem que ser igual à massa de saída. Se não for, o que pode estar acontecendo? Pode ser que esteja sendo consumido o metano, ou seja, simplesmente uma reação está acontecendo lá dentro e está consumindo esse metano, ok? Uma outra possibilidade é um vazamento, ou seja, o material está perdendo e aí quando eu vou fazer a medida final, não vejo. A outra possibilidade é que na parede ou na superfície, em algum lugar do reator, está acumulando o metano. Então isso aí pode ser preocupante, então é interessante que eu saiba disso aí. E também pode ser exatamente o que eu tenho as medições erradas, ou seja, alguém foi lá, olhou os instrumentos errados, anotou errado, ou seja, um erro experimental. E tudo isso é possível. Mas vamos supor que as nossas unidades de medidas não estivessem erradas, tá? E vamos pensar também que não houve vazamento. Então, o que poderia estar acontecendo? Bom, a gente pode fazer um balanço no seguinte aspecto. Se eu tenho uma quantidade de massa que entra, essa massa também ela pode ser gerada lá dentro. Então, eu tenho uma massa que entra, eu posso ter uma massa que seja gerada, ou seja, meu componente pode estar sendo gerado, tem uma parte que vai sair e tem uma parte que vai ser consumida. Se essa equação, entrada mais geração, menos saída, menos consumo, der igual a zero, quer dizer que não está acumulando nada. Mas se der um valor positivo, quer dizer que está acumulando um material dentro do meu reator. Ah, tá. Mas se der então zero, não acumula. Se der positivo, quer dizer que acumula. E se der negativo, quer dizer que está saindo mais material do que entrou no meu reator. Aí, necessariamente, o meu reator, o meu sistema, tinha que ter já uma massa inicial de matéria dentro. Vou colocar um exemplo aqui para a gente ter uma ideia. Então, vamos supor uma cidade. Uma cidade, todo ano, 59 mil pessoas mudam para essa cidade. Só que as pessoas não ficam tão contentes com essa cidade, 75 mil pessoas saem dessa cidade. Ou elas abandonam a cidade. Então, se vocês fizerem a conta, entrou, né, entrada, 50 mil pessoas ano, saiu 75 mil pessoas ano, então eu tenho uma entrada e uma saída. Está saindo mais pessoas do que entrou. Tenho um déficit de 25 mil pessoas. Ok. Na cidade gera, ou seja, nasce 22 mil pessoas. Ok, então estou com um valor maior de pessoas nascendo. Só que mesmo assim, eu tinha um déficit de 25 mil pessoas. Então, se nascem 22 mil, meu déficit ficou só com 3 mil pessoas anos.
e aí eu descubro que 19 mil pessoas morrem por ano naquela cidade. Talvez seja por esse motivo que 75 mil foram embora, né? Então, se eu somar os 3 mil que eu tenho do meu déficit com mais 19 mil, eu tenho os 22 mil que eu tenho de acúmulo negativo, ou seja, eu estou perdendo gente nessa cidade a todo ano. Na química, pensando nisso, eu posso ter os 50 mil, que é a entrada. Eu tenho uma geração, ou seja, uma reação química acontecendo, que gera 22 mil, por exemplo, pode ser quilo, grama, o que for. Eu tenho uma saída, que pode ser meu produto, ou meu próprio reagente, que esteja ali saindo, que um reagiu. 19 mil são as pessoas que eu estou perdendo no meu processo, ou seja, foram consumidos, né? Ou seja, os meus reagentes foram consumidos. Não dá para estimar se isso aqui é bom ou é ruim. Às vezes é bom que isso esteja acontecendo, ou seja, está saindo mais matéria do meu reator. Às vezes isso pode ser ruim, né? E como que a gente pode fazer um experimento disso para entender na prática? Você pode chegar na tua casa, abrir uma torneira na pia, né? Você tem uma pia, tem uma torneira, abre a torneira, você tem uma vazão constante, que é a saída de água da sua pia, e você tem uma entrada de água. Se aquela entrada de água for maior, você abriu toda a torneira, for maior do que a saída, vai acontecer que ao longo do tempo a água vai começar a acumular na tua pia e vai começar a se encher a sua pia. Aí tem um momento que vai transbordar. Você tem que ter um mecanismo lá chamado ladrão para não transbordar a água na sua pia. Se sua saída for maior, ela nunca vai encher a sua pia. Se você quiser fazer um outro experimento, você faz o quê? Você tampa a saída da sua pia e abre com água e deixa até metade. Se você fizer isso, você já está com o teu sistema já carregado com massa, ou seja, com água. Você abre a vazão da sua torneira e deixa escoar. Se aquela vazão que você está jogando de água inicialmente for maior ou igual à saída, você nunca vai deixar de ter água acumulada. Mas se a sua vazão inicial da torneira for menor do que a saída, ao longo de um tempo você não vai ter mais nada, ou seja, a sua pia vai estar vazia de novo, tá? É um experimentinho simples para a gente entender o que é acúmulo, né? Entrada e saída, tá? Bom, eu tenho dois tipos de balanço que a gente pode usar, que são chamados balanços gerais, tá? Eu tenho um balanço chamado diferencial, eu tenho um balanço integral. Então vamos entender qual é a diferença desses dois tipos de balanço. O balanço diferencial, eu falo uma certa quantidade de massa, de volume, de mol por unidade de tempo, né? Que nem agora a gente tem o experimento que é pessoas por ano. Então, tantas pessoas naquela cidade por ano, tantas saíram por ano. Então, eu estou falando uma quantidade por ano. Essa quantidade pode ser massa, pode ser volume, pode ser mol, pode ser unidade, tanto faz. E o tempo, ela pode ser minutos, segundo, horas, dias, ano, tanto faz também, tá? Quando eu estou estimando isso aí, a gente está falando de taxa. Então, toda vez que eu falo isso aí é taxa. Na representação, né, para balanços de massa, para a gente não se confundir com nossos termos, a gente coloca a unidade, se for massa, com um pontinho em cima. Esse pontinho em cima vai indicar que a gente tem uma taxa, tá ok? É ideal fazer o balanço diferencial em função do tempo para processos contínuos, porque o processo contínuo está entrando e saindo matéria, entrando e saindo matéria, entrando e saindo matéria. Então a gente usa muito balanço diferencial para processos contínuos, que a gente vai fazer o estudo em função do tempo. E o balanço integral? O balanço integral é mais destinado para processo sem empatelada, onde eu vou fazer duas medidas, uma medida inicial e uma medida final. Essa medida inicial eu carrego no nosso reator, ou seja, a gente pega, coloca uma porção de matéria lá, que são os reagentes, né? Ou simplesmente um processo que não vai mudar os reagentes, só o estado físico, alguma coisa do tipo. E aí depois do processo eu coleto o meu produto. Então eu tenho uma etapa inicial e uma etapa final. Eu posso também fazer em função do tempo, só que é em função do tempo da batelada. Então, a batelada é processo inicial e final. Então, por isso que eu não vou expressar em taxa, tá? Eu simplesmente vou expressar em quantidades. Bom, se meu processo está num estacionário, processo estacionário é exatamente o que acontece que ele não está mudando a quantidade que eu tenho no meu material. Então, quer dizer que a entrada mais a geração tem que ser igual à saída mais o consumo, tá? Em outras palavras, se o meu material não estiver reagindo lá dentro, o que eu tenho de entrada é igual ao que eu tenho de saída, tá? Ou seja, conservação da massa. Agora a gente tem que tomar alguns cuidados, que a gente pode ter reações acontecendo aí, e aí a gente tem que fazer a equaçãozinha ali de cima. Entrada mais geração é igual a saída mais consumo. Bom, vamos agora fazer um outro exercício para treinar essa visão. Então imagina só que eu tenho, esse aqui é um exercício típico que vocês vão abrir em um livro e vão encontrar. 1000 kg por hora de uma mistura de benzeno e tolueno contém 50% em massa de benzeno. São separados por destilação em duas frações. O que significa isso? Que eu tenho 1000
quilogramas, ou seja, 1 tonelada de material. Eu tenho dois componentes, que é benzeno, que ele vai atribuir chamado de B, eu tenho tolueno, que ele vai atribuir B, 50% em massa de benzeno. Como é uma mistura binária, ou seja, dois componentes, se um deles é 50%, o outro também é 50%. A vazão mássica, quando ele fala vazão mássica, quer dizer que está saindo uma quantidade de massa por unidade de tempo. De tolueno, não, desculpa, de benzeno, é 450 quilogramas por hora, né, no topo. Então, a minha destilação ela tem uma saída na parte superior, uma parte inferior, por exemplo. Então, sai 450 quilogramas de benzeno por hora. E de tolueno sai numa corrente de fundo da destilação com 475 quilogramas por hora. A operação desenvolve em estado estacionário. Descreva os balanços de benzeno e tolueno para calcular a vazão dos componentes conhecidos na corrente. Então, está aqui um diagrama, né? Esse retângulo aí se representaria talvez uma torre de destilação, por exemplo. Vai entrar então 1.000 kg, sendo 50% de benzeno, 50% de tolueno. Na parte de cima vai sair benzeno 450 kg e na parte de baixo vai sair 475 kg de tolueno. Junto na parte de cima, com o benzeno, sai uma massa que eu não sei qual é, de tolueno. É muito simples, bater o olho aqui já resolve até de cabeça. Mas vamos fazer as contas para a gente enxergar. Então, eu vou colocar aqui as continhas como a gente poderia estar enxergando. Bom, eu escrevi aqui qual é a massa, né? Como eu faço o balanço do benzeno, só do benzeno. Bom, o balanço do benzeno é a entrada do benzeno e a saída do benzeno. Então, eu tenho lá 500 kg de benzeno, é o que foi entrado no meu sistema. Na corrente de cima, saiu 450 e na corrente de fundo eu tenho um M2 que eu não sei qual é. Bom, se eu bater o olho, a gente já sabe que é 50, né? Como que eu faço a continha? M2, eu pego essa massa, subtraio essa. Tenho aqui os 50 kg por hora de benzeno. Ah, mas isso aqui é simples. Essa mesma ideia simples a gente pode usar em sistemas complexos. É importante que assim que vocês entendam. Se eu tenho benzeno, eu posso fazer um cálculo só para o benzeno. Bom, e se eu tenho tolueno? Vou fazer um cálculo só para o tolueno. 500 kg de tolueno inicialmente, vai ser a massa do tolueno que sai na corrente lá de cima, no topo, mais 475 na corrente de fundo. Bom, então dá para achar o M1 aqui. Quanto que vale meu M1? 25 kg por hora de tolueno. Bom, então tinha benzeno, fiz uma equação. Tinha tolueno, fiz uma equação. E agora eu posso fazer a equação geral. O que seria a equação geral? A equação que envolve toda a massa. Qual que é toda a massa? 1.000 kg. O 1.000 kg me permitiu sair 450 de benzeno, 475 de tolueno, uma massa 1 e uma massa 2. Bom, então se eu somar a massa 1 mais massa 2, eu tenho que ser 1.000 menos 450 menos 475. O somatório das duas dá 75. Em alguns exercícios, a gente vai precisar usar essa equação, essa formação de incógnita, para poder voltar no exercício e resolver. Por exemplo, se eu sei que o M1 vale 25, eu poderia substituir nessa fórmula e achar o M2. No nosso caso, como a gente já achou o M1 e já achou o M2, ou seja, o exercício estava tão fácil, que estava evidente esses dados, eu não precisava nem ter feito uma outra conta aqui, um outro ajeito aqui para descobrir o valor. 25 mais 50 ainda dá o 75. E olha que legal. Então, nesse exercício, a gente permite ter o quê? A gente permite entender que a gente tem um balanço de benzeno, um balanço de tolueno e um balanço geral. E essas três equações, nesse caso aqui, ajudam a elucidar muito bem o processo industrial. Então, muitas vezes o aluno fala, por que eu tenho que fazer tantas equações? Porque as equações vão meio que dedurando para você um dado, se está tendo consumo, se está faltando material, se está um material convertendo em outro, e aí você consegue entender o processo industrial total. Bom, esse aqui é um primeiro vídeo, é simples, tá? Mas outros vídeos vai ser um pouco mais complexo, porque de uma forma ou de outra ele vai dar mais incógnitas para a gente descobrir, apesar que alguns processos na parte real são mais simples, né, do que esses, mas tem alguns que são bem complexos, que a gente tem que estimar muitas coisas para a gente poder determinar. Bom, espero ter ajudado vocês. Bom, esse slide desse vídeo, né, que eu acabei de montar aqui, eu vou deixar lá no chat do Telegram. E aí, se vocês quiserem, basta entrar lá no grupo e vocês pegam esse slide para estudar posteriormente. Abraços e até mais. Tchau, tchau.